Vou falar da etiologia de uso de substância. As pessoas com alguma dependência química geralmente passam da experimentação para o uso ocasional e então para o uso intensivo e às vezes para a própria dependência química. Essa progressão é complexa e apenas parcialmente entendida. O processo depende da interação entre o fármaco e o usuário e por que ele está usando essa droga ou essa substância. De forma ampla, trata-se de um distúrbio em que o paciente faz uso excessivo de um princípio ativo que afeta seu corpo, seja por dependência química, compulsão ou outros motivos. Mesmo que a substância em si não seja tão nociva, seu padrão de uso pode se tornar problemático, especialmente quando ela é usada em excesso. Segundo a Classificação Internacional de Doenças CID-10, em seu capítulo 5, referente aos transtornos mentais e de comportamento devido ao uso de substâncias psicoativas, as principais drogas são álcool, morfina, heroína, codeína, diversas substâncias sintéticas, maconha, sedativos, hipnóticos, cocaína e seus derivados, anfetaminas, cafeína, alucinógenos, tabaco, solventes e voláteis. São classificadas como lícitas aquelas que têm a sua produção e seu uso permitido por lei e que são liberadas para comercialização, mas, porém, não pode ser vendida para menores de 18 anos. Drogas ilícitas são aquelas que têm sua produção, comercialização e uso proibido por lei. As drogas podem ser classificadas também pelas ações aparentes sobre o sistema nervoso central, conforme as modificações observáveis nas atividades mental ou no comportamento da pessoa que utiliza a substância. Drogas depressoras da atividade mental. Álcool, soníferos ou hipnóticos, drogas que promovem o sono. Barbitúricos, alguns benzodiazepínicos, ansiolíticos, acalmam e inibem a ansiedade. As principais drogas pertencentes a essa classificação são os benzodiazepínicos, que são de exemplos o diazepam e o lorazepam. Opiáceos ou narcóticos aliviam a dor e dão sonolência. Exemplo, morfina, heroína, codeína e meperidina. Inalantes ou solventes, colas, tintas e removedores. Drogas estimulantes da atividade mental. Anorexígenos, diminuem a fome. As principais drogas pertencentes a essa classificação são as anfetaminas, exemplo, dietilpropiona e fenproporex, cocaína, crack ou merla. Drogas perturbadoras da atividade mental de origem natural, reino vegetal e reino fungo. Mescalina, do cacto mexicano, THC, da maconha, psilocibina, de certos cogumelos, lírio, trombeteira, zabumba ou saia branca, de origem sintética, LSD, êxtase e anticolinérgicos. Além dessas drogas, existem outros tipos de drogas, cujos efeitos psicoativos não possibilitam sua classificação numa única categoria: depressoras, estimulantes ou perturbadoras da atividade mental, como o tabaco e a cafeína. A ação de cada substância psicoativa depende do tipo da droga, se ela é estimulante, depressora ou perturbadora, da via de administração, da qualidade da droga, do tempo e frequência de uso, da absorção e da eliminação da droga pelo organismo, da associação com outras drogas, do contexto social, bem como das condições psicológicas e físicas do indivíduo. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar dos sinais e sintomas das substâncias em geral. Varia um pouco de grupo para grupo, então eu vou falar de cada um específico. Vou começar pelo canabinoide, que é, por exemplo, a maconha. Os efeitos físicos são taquicardia, olhos avermelhados, bocas secas, tremores de mão, além de prejuízo da coordenação motora e da força muscular.
Já os efeitos psíquicos podem ser variáveis. Em geral, provocam relaxamento, diminuição da ansiedade, aumento do apetite, euforia, alteração de percepção do tempo, cores, sons e do espaço. Em função disso, pode ter a ocorrência de acontecer acidentes automobilísticos graves. Em doses mais altas, pode ocorrer delírios, alucinações com perda do sentido da realidade, além dos sentimentos de perseguição. O segundo grupo são dos estimulantes do sistema nervoso central, CNC, que tem, por exemplo, a cocaína, o crack, a êxtase e as anfetaminas. Seus efeitos físicos são aumento da pressão arterial, aumento da temperatura, tremor da extremidade e midríase, que é a dilatação da pupila. Os efeitos psíquicos são sensação de bem-estar, euforia, aumento da autoconfiança, hiperatividade, desinibição, abolição da fome e sensação de cansaço. Com o aumento da dose, aparece ansiedade, irritabilidade, apreensão, desconfiança, podendo chegar a delírios, tanto auditivos quanto visuais. Em usuários crônicos, foi descrito um quadro de letargia, hipersonia, irritabilidade, humor depressivo, que em casos graves pode chegar ao suicídio. O terceiro grupo são os benzodiazepínicos e outros tranquilizantes. Seu efeito é a depressão do sistema nervoso central, caracterizando-se por sonolência, níveis variáveis de sedação e relaxamento muscular. Assemelha-se à embriaguez produzida pelo álcool. Provoca prejuízo da memória e do desempenho psicomotor. Em doses muito elevadas, podem causar intoxicações com sedação acentuada, arritmias cardíacas e a depressão respiratória. De acordo com o tipo e a frequência do uso que a pessoa faz, esse comportamento pode ser considerado como uso recreativo, uso abusivo e a dependência. O quarto grupo são sobre os alucinógenos, que incluem LSD, psilocibina e mescalina. A intoxicação resulta em alterações na percepção, incluindo sinestesias. Sinestesia é uma figura de linguagem usada no português que mistura sensações, por exemplo, como ver sons e escutar cores. Também intensificação das sensações, aumento da empatia, despersonalização, que é sentir o que não é real, um senso distorcido da realidade do ambiente e mudanças no humor, geralmente ora eufórico, ora depressivo. Os usuários muitas vezes se referem à combinação desses efeitos como uma viagem. Ainda sobre o quarto grupo, períodos de efeito psicológicos intensos podem se alternar com períodos de lucidez. O LSD também pode ter vários efeitos físicos, incluindo a midríase, que é a dilatação da pupila, a visão borrada, sudorese, palpitações e comprometimento da coordenação. Diversos outros alucinógenos provocam náuseas e vômitos. Com todos, o julgamento fica comprometido. As respostas aos alucinógenos dependem de vários fatores, incluindo expectativas do usuário, sua capacidade de lidar com as distorções perceptivas e o contexto. Com o LSD, delírios e alucinações verdadeiras ocorrem, mas são raras, assim como os ataques de ansiedade, apreensão extrema ou ataques de pânico. Terminando o quarto grupo, algumas pessoas, sobretudo os usuários a longo prazo de uso repetido, particularmente do LSD, experimentam aparentes efeitos da droga longo tempo depois que pararam o uso. Esses episódios recorrentes, os flashbacks, distúrbios de percepção alucinógena persistentes, são em geral ilusões visuais, mas podem incluir distorções ou virtualmente qualquer sensação, incluindo da autoimagem ou das percepções de tempo ou espaço e alucinações. Os flashbacks podem ser precipitados pelo uso da maconha, álcool ou dos barbitúricos, ou por estresse, ou pela fadiga, ou podem ocorrer sem causa aparente. Os mecanismos não são conhecidos. Os flashbacks tendem a diminuir em 6 a 12 meses, mas podem recorrer por anos.
O quinto grupo é sobre o alcoolismo. Existe a compulsão, que é uma necessidade forte ou desejo incontrolável de beber. Tem a dificuldade de controlar o consumo, que é não conseguir parar de beber depois de ter começado. Tem também sintomas de abstinência física, como a náusea, o suor, tremores e ansiedade quando se para de beber. E também a tolerância, que é a necessidade de doses maiores de álcool para atingir o mesmo efeito obtido com doses anteriormente inferiores, ou o efeito cada vez menor com uma mesma dose da substância. O sexto e último grupo é sobre o tabagismo. Os sinais e sintomas, eles são muito parecidos com o do alcoolismo. O primeiro sinal / sintomas são os esforços para manter o uso diário da substância, que é a nicotina. A tolerância, que é definida por 2 aspectos, que é uma necessidade de quantidade progressivamente maior da substância para adquirir o efeito desejado, e a acentuada redução do efeito com o uso continuado da mesma quantidade da substância, como citei no outro do alcoolismo. A abstinência, que surge quando tem uma subinterrupção ou uma acentuada redução. Causa irritabilidade, inquietude, depressão, agitação, insônia, ansiedade, fome, falta de concentração, alteração do humor, queda da frequência cardíaca, aumento do apetite ou aumento do peso. A substância é frequentemente consumida em maiores quantidades, por um período mais longo que o pretendido. Existe um desejo persistente ou mal sucedido no sentido de reduzir ou controlar o uso da substância, a famosa dependência, né? Sintomas de abstinência produzem mal-estar clinicamente significativo, fazendo com que importantes atividades sociais, ocupacionais ou recreativas sejam abandonadas pelo fumante por conta que esse fumante não vai poder fumar no local que irá. Por exemplo, uma viagem longa ou lugares que não permitem fumar. Então, prejudica o contato social. O uso da substância contínua pode trazer problemas físicos ou psicológicos, mas também ele pode agravar, como uma doença cardíaca, pulmonar, câncer. O fumante sabe que ele tem que parar de fumar porque pode agravar a situação dele, mas tem uma dificuldade disso. Então, para quem tem familiar ou amigo que tem problema com drogas ou bebida, a melhor coisa a fazer com ele é ajudar ele, certo? Então, o primeiro passo seria procurar um acompanhamento psicológico ou um profissional, dar apoio a eles, porque na maioria das vezes eles recebem bastante julgamentos com palavras associadas a falta de caráter, falta de fé e fraqueza. Estar sempre perto desse usuário para fazer companhia, entender o que está passando perto dele, entender que ele está passando por um momento muito difícil, ajudar ele, ser sempre compreensivo e ser muito paciente também. E tente também fazer ele se divertir com coisas simples. E quando acontece do surto, para a segurança do paciente e do profissional, é recomendado retirada de objetos que pode ferir o profissional ou ao mesmo paciente por conta das alucinações e delírios que ele tem. Fechar todas as portas para conter o paciente naquele local. O profissional de saúde adota uma atitude de empática e acolhedora para passar confiança a esse paciente. Não fazer ameaça, não constranger e não humilhar esse paciente. Evitar movimentos muito bruscos ou atitudes ameaçadoras. E olhar diretamente a pessoa, mantendo distância. Falar pausadamente com clareza e firmeza, mostrando disposto a ajudar
Em caso de surtos, conter paciente com medicamento que é o sedativo.